Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula da parte de tópicos de matemática elementar. Hoje é a nossa aula 3, onde a gente vai estudar a parte sobre radiciação. Lembrando que isso aqui é exatamente a operação inversa da potenciação. Então, é recomendável que você já tenha assistido a nossa aula 2, onde a gente estudou potenciação, para que fique mais claro como é que é o processo de radiciação. Vamos lá? Inicialmente, a gente vai trabalhar com a definição de radiciação, depois a gente vai entrar na parte das propriedades e vamos terminar a aula de hoje fazendo alguns exercícios, ok? Inicialmente, a gente vai precisar de um número A, então seja um número A. Esse número A ele vai pertencer ao conjunto dos números reais. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse número A e vai colocar dentro desse símbolo aqui, elevado a um certo índice aqui, né? Então, quando a gente escreve isso dessa maneira, isso aqui é a raiz enésima desse número. Então, isso aqui a gente lê raiz enésima desse número aqui. Isso aqui é um número real. Mas a gente dá nomes, né? Para cada pedacinho aqui dessa simbologia, a gente vai dar um nome. Esse A, que é que está aqui dentro, é chamado de radicando. Esse N vai representar o nosso índice. E esse símbolo aqui, exatamente o símbolo do radical, que vai indicar a raiz daquilo que eu estou calculando. Ou seja, quando eu pego e escrevo isso, eu estou tentando tentar descobrir qual é a raiz desse número que está aqui dentro. Tudo bem? Então vamos começar com a nossa definição. Primeira parte da definição. Vamos considerar que esse n aqui seja um número pertencente ao conjunto dos números naturais, diferente de zero. Então isso aqui pode ser qualquer número natural, então 1, 2, 3 e assim por diante. Inicialmente ele vai ser par, então se ele vai ser par, a gente vai considerar 2, 4, 6 e assim por diante. E esse radicando aqui, que é o A, ele tem que ser maior ou igual a zero. Então vamos supor que o que está aqui dentro é pelo menos zero ou maior do que zero. Tudo bem? Então, por essa definição, a gente pode escrever o seguinte: raiz enésima, né, de A, isso vai ser sempre igual a um número B. Então, quando eu calcular isso aqui, vai dar um número B. De tal maneira que se eu pegar esse B e elevar a n, está aqui, ó, B elevado a n, B elevado a n, eu volto para esse A. Eu volto para esse A. Ou seja, esse processo da radiciação é exatamente o contrário do que a gente faz na potenciação. Quando eu tiro a raiz e encontro o B, se eu pegar o B elevado a n, B elevo a n, eu volto para o A. Eu volto para o A. Lembrando que esse B, que é o resultado da raiz, ele vai ser sempre maior ou igual a zero. Tudo bem? Exemplo disso, está aqui nosso primeiro exemplo, você vê como é uma situação simples. Se eu escrevo aqui raiz quadrada de 16. Então, quando esse índice aqui for 2, a gente vai ler isso aqui como raiz quadrada. Aqui o 2 está aparecendo, mas se o 2 não aparecer, se aqui não tivesse esse 2, a gente ia dar como entendido que aí é a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque se eu pegar esse 4, elevar ao quadrado, dá o que está aqui dentro, que é o 16. 4 ao quadrado é 16. Uma outra maneira que você pode pensar é o seguinte: raiz quadrada é sempre um número que multiplicado por ele mesmo vai dar isso que está aqui dentro. Então, por que aqui é 4? Porque 4 vezes 4 vai dar o que está aqui dentro, que é 16. Então, isso aqui é uma raiz quadrada chamada exata. Né? Raiz quadrada de 25. Percebe que aqui ó, não tem um 2, mas eu sei que quando não tem nada aqui, por definição, é 2. Então, é uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 é qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 25? 5. Né? Por quê? Porque se eu pegar esse 5 e levar aqui ao índice, que é 2, né, que é o quadrado, então daqui ó, 5 elevado ao quadrado vai dar 25. Tudo bem? Então, raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 81 é 9, raiz quadrada de 49 é 7, né? E assim por diante. São raízes quadradas exatas. Né? Agora, vamos para a segunda parte da nossa definição. Primeiro, a gente considerou aqui que o índice é par, ele continua sendo par. Né? Porém, aqui, o que vinha aqui dentro, que é o radicando, a gente considerou ele positivo, ou, na pior das hipóteses, zero. E se ali dentro, né, e se eu colocasse aqui dentro da raiz, um número, por exemplo, negativo? Né? Então vamos ver o que acontece. Então, se aqui dentro, por exemplo, fosse calcular a raiz enésima de número negativo. A partir do momento que esse expoente aqui, ó, esse índice, né, na verdade, é par, quando o índice é par, se o número aqui dentro for negativo, isso aqui não tem resposta. Por quê? Porque a resposta disso não pertence ao conjunto dos números reais. Ou seja, exemplo, se eu colocasse aqui raiz quadrada de menos 9. Raiz quadrada de menos 9 não existe nos números reais, não pertence aos números reais. Por quê? Porque a resposta da raiz quadrada de menos 9 só vai ter resposta a isso quando a gente estudar o conjunto dos números completos. Tá? Então isso aqui não tem resposta por enquanto no conjunto dos números reais. E tudo que a gente está fazendo aqui no nosso curso é pensando que os números que a gente vai ter são sempre números reais.
Tudo bem? Nossa terceira parte da definição é você considerar que agora o nosso índice, vamos supor que esse índice aqui fosse ímpar. Se aqui dentro for ímpar, vamos ver o que acontece. Tá? Então, está aqui. Quando aqui for ímpar, então aqui o n for ímpar, eu posso aplicar a mesma definição que a gente aplicou para o par. Porém, você vai perceber uma pequena diferença. Então, raiz enésima de A é igual a B. Ou seja, se eu pegar o B elevado a n, eu volto para o A. B elevado a n dá A. E o B vai pertencer aos números reais. Então, esse B aqui, que é a resposta da raiz, vai ser um número pertencente aos números reais. Porém, como agora o índice é ímpar, quando esse índice aqui for ímpar, o número que está aqui dentro, que é o radicando, ele pode ser, por exemplo, negativo, porque isso vai ter resposta. Né? Quando o índice aqui é par, aqui não pode ser negativo. Mas quando aqui o índice é ímpar, isso aqui tem resposta. Então aqui eu faria a seguinte leitura. Raiz cúbica, porque aqui é o cubo, então raiz cúbica de menos 8 dá menos 2. Por quê? Porque se eu pegar esse menos 2 e elevar ao cubo, eu volto para o menos 8. Então aqui eu pego menos 2 e elevo ao cubo. O que é menos 2 elevado ao cubo? Esse menos 2 que está dentro do parênteses significa que ele vai ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então vai ficar menos vezes menos, vai dar mais. Mais vezes menos vai dar menos. E 2 vezes 2 vezes 2 vai dar menos 8. Então você percebe que raiz cúbica de menos 8 existe. Quando o índice aqui é ímpar, se aqui for negativo, dá para calcular essa raiz. Então aqui a raiz cúbica de menos 8 é menos 2, porque menos 2 ao cubo volta para o menos 8. Tá? Agora, devemos ter cuidados, né? Alguns cuidados em certos casos. Né? Por exemplo, raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Agora, se aqui eu colocar um menos aqui do lado de fora, esse menos vai continuar aqui, e aí a raiz quadrada de 4 vai dar menos 2. Né? Então, menos raiz de 4 é menos 2, ao ponto que a raiz quadrada de 4 é só 2. Tudo bem? Agora, uma coisa que não tem resposta para nós por enquanto é isso aqui. Raiz quadrada de menos 4. Né? Então, se esse menos tivesse aqui dentro, né, na forma de raiz quadrada de menos 4, isso aqui não pertence aos números reais. Conforme a gente já viu anteriormente, isso aqui só vai ter resposta quando a gente estiver no conjunto dos números complexos. Então, isso tem resposta, isso tem resposta. Isso aqui, por enquanto, não tem solução para nós no conjunto dos números reais. Tudo bem? Vamos agora para as propriedades da radiciação. São 4 propriedades. Primeira propriedade é isso aqui. Se eu tiver raiz enésima, né? Então aqui o n é o índice, então raiz enésima de a elevado a m, ou seja, raiz de uma potência. Isso aqui eu posso reescrever desse jeito. Eu copio aqui a minha potência, a elevado a m, e esse índice eu posso passar aqui para o denominador, dividindo. Então isso equivale a escrever dessa maneira. A m dividido por m. Então é como se eu pegasse aqui o índice, eu tiro o símbolo aqui da raiz, ou seja, o radical, pego o n e passo aqui no denominador. Aqui, ou seja, eu fico com uma potência com expoente fracionário. Tudo bem? Um exemplo disso seria isso aqui. Ó. Raiz quadrada, né, porque aqui é 2, de 2 elevado a sexta. Então eu poderia tirar esse 2, colocar aqui, exatamente aqui embaixo do meu expoente. Então ficaria 2 com 6 dividido por 2, ou seja, 2 elevado a 6 meios, né? 6 sobre 2. 6 sobre 2 daria 3, e aí ficaria 2 ao cubo daria 8. Tudo bem? E é verdade, né? Por que isso aqui dá 8? Né? Então, de novo, 6 dividido por 2 dá 3. 2 ao cubo dá 8. 2 à sexta é 64. E qual é a raiz de 64? Qual é o número que vou ficar por ele mesmo dá 64? 8. Então, escrever isso dessa maneira ou dessa maneira é a mesma coisa. Tudo bem? Segunda propriedade, um produto. Se eu tiver aqui um produto aqui dentro da raiz, eu posso pegar, é como se a gente fizesse uma distributiva. Eu posso separar isso aqui em duas raízes. Então, aqui vai ficar raiz de A, raiz enésima de A, vezes raiz enésima de B. Então, o que é um produto, a gente pode separar em duas raízes. Um exemplo disso, raiz cúbica de 8 vezes 27. Aqui a gente pode separar como raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 27. Está aqui, ó, raiz cúbica de 27. Né? 8 é 2 ao cubo. Aí eu posso usar essa propriedade aqui de escrever desse jeito. 27 é 3 ao cubo. Aí a gente pode usar essa propriedade aqui de escrever desse jeito. Aí você consegue resolver isso aqui facilmente. Tá? Aqui só a título de curiosidade, aqui ficaria 2 ao cubo. Esse 3 ia cancelar com 3 aqui, daria 2. Então, raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de 27 é 3. Então, vai ficar 2 vezes 3 vai dar 6. Se você fizer isso aqui na calculadora, vai ver que essa continha inteira aqui, a raiz cúbica, vai dar 6. Tudo bem?
Nosso terceiro exemplo, nossa terceira propriedade é raiz enésima de uma divisão. O que vale para o produto também vale para a divisão. Tudo bem? Então aqui vai ficar, quando eu tenho uma divisão, eu posso escrever isso aqui em duas raízes. Então vai ficar raiz enésima do numerador, raiz enésima de A, dividido por raiz enésima de B. Então, que era uma única raiz de uma fração, eu separei em duas raízes. Tudo bem? Exemplo disso, raiz quadrada de 25 sobre 16. É a mesma coisa que eu escrevesse raiz só do 25 dividido por raiz 16. Tudo bem? Então ficaria relativamente mais fácil a gente fazer isso aqui. E a nossa quarta e última propriedade é a raiz da raiz. Tá? Então aqui eu tenho raiz, tá aqui, ó, com esse índice m, e aqui dentro da raiz eu tenho uma outra raiz, raiz enésima de A. Para a gente simplificar isso aqui, basta colocar aqui uma única raiz, um único radical, e multiplicar aqui os índices. Tá? Então eu pego m, multiplico por n, n vezes n. E aí eu mantenho aqui o radicando. Tá? Então, quando eu tenho uma raiz dentro de outra, eu pego uma só e multiplico aqui os índices. Exemplo disso, se eu tivesse aqui raiz cúbica de raiz de 64. Aqui, quando não tem nada, é 2. Né? A gente sabe que é uma raiz quadrada. Então, aqui bastaria colocar aqui uma única raiz e multiplicar aqui os índices. 3 vezes 2, aqui daria 6. Então, seria raiz sexta, 64. 64 é 2 a sexta, então aqui a gente poderia escrever como 2 a sexta. O 6 com o 6 aqui do expoente iam cancelar, isso aqui daria simplesmente 2. Então 64 é 2 a sexta, e raiz sexta de 64 é simplesmente 2. Tá? Bem, vamos olhar isso aqui com cuidado. Né? Sempre aqueles casos que a gente tem que tomar um pouquinho mais de atenção. Se eu fizer aqui uma raiz quadrada de A mais B, é diferente de raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B. Ou seja, eu não posso separar isso aqui em duas raízes quando eu tenho uma soma. Um jeito de provar isso está aqui. Ó. Eu chamo aqui o A de 9, o B de 16. Ó. O A de 9 e o B de 16. Vamos fazer aqui desse lado. Raiz quadrada de 9 mais 16. Ó. Isso aqui está aqui dentro. Então 9 mais 16 vai dar 25. Então vai ficar raiz quadrada de 25. Aqui vai ficar raiz de 9, raiz de 16. Copiei aqui de novo. Raiz de 25 é 5. Raiz de 9 é 3. Raiz de 16 é 4. 3 mais 4 vai dar 7. Então você vê que isso daqui deu 5. Mas isso aqui escrito dessa maneira deu 7. Então isso é diferente disso. Isso vale na soma, mas também vale na subtração. Se eu tiver raiz de A menos B, é diferente de raiz de A menos raiz de B. De novo, pega o A, coloca aqui 25, o B vale 4. O A 25, o B valendo 4. 25 menos 4 vai dar 21. Raiz de 21 dá aproximadamente 4,58. Aqui ficou raiz de 25, está aqui, raiz de 25 é 5. Raiz de 4, está aqui, ó, é 2. E 5 menos 2 vai dar 3. Então, essa conta aqui deu 4,58. Essa continha aqui deu 3. Então, nunca achar que isso é a mesma coisa que isso, porque não são. Da mesma maneira, também na soma. Não posso separar isso aqui, raiz uma soma. E nem separar essa raiz quando eu tenho uma subtração. Tudo bem? Vamos fazer aqui um exercício 1 de aplicação disso. Então, simplificar os radicais. Então, como é que eu simplifico raiz de 12? Ou seja, como é que eu faço isso sem usar a calculadora? É só a gente lembrar que raiz de 12, esse 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Então, como aqui eu tenho um produto, né, 4 vezes 3 dá 12. Como aqui é um produto, a gente pode aplicar aquela propriedade e separar em duas raízes. Então, aqui vai ficar raiz de 4 vezes a raiz de 3. Raiz de 4 dá 2. Então, aqui a raiz de 4 deu 2, então ficou isso aqui. Deu 2 vezes raiz de 3. Eu posso deixar desse jeito, porque a raiz de 3 não é exata. Tá? Então, isso aqui é a simplificação desse radical. Raiz de 12 equivale a você escrever como 2 raiz de 3. Outro exemplo, está aqui, ó, raiz cúbica de 64. Vamos resolver isso aqui. Primeira coisa, o que é 64? Então, 64 é o 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Só que aqui o 2 foi multiplicado 6 vezes, então é 2 a sexta. Então 64 é 2 a sexta. Reescrevendo então aqui, raiz cúbica de 64. Esse 64 eu vou colocar como 2 a sexta. 2 a sexta. Aplicando aquela propriedade que a gente viu da radiciação, eu pego esse 3, vou passar aqui na fração, formando uma fração, um expoente fracionário. Então eu tiro o símbolo da raiz, aqui está o 6, continua o 6, e esse índice 3 vem dividindo. Então ficou 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então ficou 2 ao quadrado. O que é 2 ao quadrado? 2 vezes 2, vai dar 4. Então, raiz cúbica de 64 é 4. Se você pegar isso aqui na calculadora,
e fizer isso aqui na calculadora, vai dar exatamente 4. Outro exemplo, quanto daria raiz quinta de 1024? Raiz quinta de 1024. Como é que a gente faz isso? Só lembrar que 1024 é o 2 multiplicado por ele mesmo 10 vezes. Se você multiplicar aqui o 2 por ele mesmo 10 vezes, que é 2 elevado a décima, dá 1024. Então vamos trocar esse 1024 aqui ó, por 2 elevado a 10. Então está aqui, ó, raiz quinta de 1024. Eu peguei o 1024, troquei por 2 elevado a 10. Reescrevendo, vamos pegar aqui o 5. Vamos tirar aqui a raiz e vamos passar aqui o 5 dividindo. Vai ficar 10 dividido por 5, que vai dar 2. 2 ao quadrado dá 4. Então, na calculadora, se você fizer raiz quinta de 1024, vai dar simplesmente 4. Ok? Para terminar a aula de hoje, vamos fazer aqui um probleminha que mistura potenciação com radiciação. Tudo bem? Então, se eu quisesse saber quanto dá isso aqui, né? 32, 3 elevado a 3 quintos, menos raiz cúbica de 27 ao quadrado. Quanto dá essa expressão? Então, vamos copiar isso aqui para baixo, está aqui de novo, e vamos trabalhar um pouquinho em cima disso. O que é 32 elevado a 3 quintos? Bem, 32 é 2 elevado a quinta. Né? Eu pego 2, multiplico por ele mesmo 5 vezes, dá 32. Então, eu peguei o 32, que é 2 elevado a quinta. Tá, tudo isso aqui elevado a 3 quintos. Tá aqui, ó, 3 quintos. Então, esse 2 elevado a quinta eu coloquei no lugar do 32. E aqui está o meu expoente fracionário. Aqui está o menos, aqui está o menos. Raiz cúbica, aqui é cubo, né? Então raiz cúbica de 27 ao quadrado. O que é 27? 27 é 3 ao cubo. Né? 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então eu troquei o 27 por 3 ao cubo. Só que isso aqui está ao quadrado. Ó, ao quadrado. O que a gente pode fazer aqui? Aqui eu tenho um expoente e aqui eu tenho um outro de fora. Então, pela propriedade da potenciação, a gente pode multiplicar esses dois aqui. Para eliminar o parênteses, basta pegar esse 5 e multiplicar por isso. Então, foi o que nós fizemos aqui. Ó, 5 vezes 3 quintos. Tá? Então, 5 vezes 3 quintos. Aqui o que a gente vai fazer? Mesma coisa. Aqui eu tenho um expoente dentro e aqui eu tenho fora. Para eliminar o parênteses, eu vou multiplicar isso aqui. Então, vai ficar 3 vezes 2. Deu 6 aqui. Tudo bem? Então, aqui ficou esse 5 de cima com 5 de baixo, dá para a gente cancelar. Então, aqui vai cancelar um 5 com 5. Vai sobrar só 2 ao cubo. Aqui 2 ao cubo. Menos, aqui está menos. Aqui a gente pode usar a propriedade da radiciação. Aqui, como é raiz cúbica de 3 a sexta, a gente pode eliminar aqui o símbolo do radical, pegar esse índice 3 e passar aqui dividindo. Então, vai ficar aqui o 6, está aqui o 6, e esse índice 3 veio dividindo. Então, ficou 3 elevado a esse expoente fracionário. Tá? Então, aqui ficou 2 ao cubo. Ó, eu cancelei 5 com 5, ficou 2 ao cubo. E isso aqui se traduziu desse jeito. Aqui eu vou fazer 2 ao cubo, copiei para cá. Menos, aqui o menos. Aqui ficou 3 elevado a essa fração, só que 6 dividido por 3 deu 2. Então, resolvendo, 2 ao cubo dá 8, que são 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Menos, está aqui o menos. O que é 3 ao quadrado? 3 vezes 3, 9. Eu tenho 8, devo 9, ainda fico devendo 1. Então, 8 menos 9 dá menos 1. Então, essa expressão, embora não parecesse desde o início, o resultado dessa continha dá simplesmente menos 1. Você perde mais tempo fazendo isso aqui para digitar na calculadora do que resolvendo manualmente. E você vê que aqui a gente ficou aplicando as propriedades da potenciação e da radiciação. Ok? Essa foi a nossa aula sobre radiciação. Espero que você tenha gostado e a gente se vê para as próximas aulas. Até breve.